Vamos de uma forma muito rápida ver aqui como é que o Bootstrap atua relativamente à questão dos button dropdowns. Neste vídeo vamos basicamente aqui ver a conjugação de alguns elementos. Vamos falar sobre especificamente aqui o single button dropdowns e split button dropdowns. Basicamente já vimos aqui os dropdowns a funcionar. São estes pequenos botões que têm estes elementos aqui de lado e que nos permitem abrir listas. E a estrutura é basicamente esta que aqui está. No entanto, há aqui um aspecto que eu quero realçar. Vamos aqui só selecionar este texto e vamos criar muito rapidamente aqui um drop-down button, ok? Para criarmos um drop-down button, vamos ter que adicionar aqui um pequeno elemento aqui no cimo, ok? E neste caso, eu vou colocar aqui o código, ok? Vamos arranjar aqui, então, um espaçamento mais interessante e, portanto, temos aqui os dois elementos que constituem este drop-down, temos aqui o botão e temos aqui o drop-down menu. Mas, no entanto, se nós gravarmos esta informação aqui, e reparem que temos apenas estes dois elementos largados aqui dentro do nosso container, quando formos aqui refrescar, vai acontecer que aparece aqui o botão, mas quando clicamos acontece esta coisa extraordinária. O botão anda ligeiramente para o lado e nós vamos encontrar aqui ao fundo o nosso menu. Ora, neste caso o que nós temos que fazer, obviamente, é o seguinte, fazer aqui div class é igual a dropdown. Ok? E depois vamos aqui fechar este container. Okay, vamos aqui colocar corretamente e, portanto, isto irá permitir então que os elementos fiquem emparelhados de uma forma correta e agora já os conseguimos ver. O que é que vai acontecer aqui no caso concreto dos single dropdowns? É a possibilidade de nós podermos colocar vários dropdowns lado a lado. Ora, para isso nós vamos ter que o envolver dentro de um div class button group. Ora, como é que nós vamos fazer esta circunstância? Bom, basicamente é copiar este código que aqui está, obviamente com as devidas alterações que forem necessárias, e fazer o seguinte, esquecer tudo isto que aqui está, e se nós colocarmos aqui um elemento destes, eu vou aqui formatá-los para ficar com o aspecto mais bonito, ok? E agora vou simplesmente copiar tudo isto que aqui está e vou colar um outro em baixo. O que vai acontecer então é o seguinte, nesta circunstância vamos ter aqui dois drop-downs distintos. Okay? Vamos ter aqui um à frente do outro. Quando eu clico num, ele aparece com a sua própria listagem. Quando eu clico no outro, aparece com a própria listagem. Ora, aqui o que é que nós temos que fazer basicamente é, obviamente, fazer as alterações que forem necessárias, eliminar os itens que pretendermos e temos as nossas funcionalidades feitas. Claro que se quisermos incluir toda esta funcionalidade dentro de uma grid de Bootstrap, bastará para isso criar a grid e depois colar lá dentro os button groups. Nunca esquecer que, neste caso, este drop-down é colocado dentro de um button group ou de um container button group. Para quê? Para que eles possam ser colocados lado a lado. Caso contrário, se isto não existisse, o que iria acontecer aqui, basicamente era o facto de eu ter aqui, por exemplo, aqui um drop-down. Ok? Vamos copiar aqui e colar lá em cima o drop-down e vamos ver o que é que acontece neste caso. Okay, vamos aqui ver se existem alterações substanciais. Como podem verificar, o facto de não estarem incluídos dentro de um drop-down normal vai fazer com que cada um fique na sua própria linha. Okay? Então o btn group, o button group, aqui, btn group, é fundamental para que os elementos possam aparecer colocados numa disposição horizontal. Vamos aqui refrescar novamente e temos então colocados aqui numa disposição horizontal. A formatação deste tipo de ícones poderão vê-la aqui no site do Bootstrap, nesta parte dos drop-downs, ok? Onde nós temos aqui, e já vimos no vídeo anterior, como colocar separadores, etc. Vamos, entretanto, aqui avançar muito rapidamente para os dos single button dropdowns, isto é, aqueles que têm este tipo de apresentação, isto é, o texto está emparelhado com aquilo que se chama o caret, que é este elemento span que aqui está, mas temos o split but dropdowns, que basicamente são aqui estes dois elementos em separado e que são feitos de uma forma ligeiramente diferente, que nós vamos aqui simplesmente copiar, ok? Neste caso temos aqui tudo igual, ok? Vamos aqui copiar, vamos inclusive a deixar ficar um dos elementos como sendo um normal, um drop-down normal, e o outro vai ser um drop-down com o split. Vamos verificar aqui onde é que existe a diferença, ok? Não é aqui no btn danger, ok? Não é esse caso, mas é aqui nesta classezinha que colocou aqui SR only toggle dropdown, ok? Temos aqui o caret,
tudo certo, é tudo semelhante e, portanto, não há aqui nada de muito diferente, ok? Button Group, tudo igual. A única diferença é que o aspecto visual com que as circunstâncias vão aparecer. Neste caso, temos aqui dois botões, ok? Temos um botão que engloba um outro botão, ok? É isto que acontece aqui. Eu não sei se há... Ok, temos aqui um botão que é o Action, que é na prática um botão que não tem agora associada nenhuma funcionalidade. Aqui só temos um botão. Ok, eu vou aqui separar para podermos ver melhor. Ok, eu acabei por apagá-lo. Vamos aqui separar os botões. Ok, neste caso, e aqui também vamos separar. Neste caso temos apenas um botão. Aqui temos dois botões, um dentro do outro. Ok, ou melhor, não é um dentro do outro, mas um a seguir ao outro. Temos um botão e depois temos outro botão, mas o facto de estar dentro do Button Group, o que é que ele vai permitir fazer? Vai permitir, vamos aqui guardar e vamos refrescar aqui o nosso template, vai permitir colocar aqui este separador. Isto só acontece porque eles estão dentro do Button Group e cria aqui esta ilusão de uma barra de ferramentas, como vimos nos vídeos anteriores, que é a colocação de dois botões, mas na prática este botão não faz rigorosamente nada, mas este faz, que é o aparecimento aqui deste espaço. Portanto, tem aqui mais um efeito visual do que propriamente um efeito prático, se bem que, é claro, nós podíamos adicionar aqui funcionalidade a este botão, por exemplo, a execução de uma hiperligação, etc. E, obviamente, em separado poderemos adicionar aqui as funcionalidades destes itens que ali estão. E, portanto, é muito simples perceber qual é a diferença entre estes dois elementos, para isso, analisando aqui o código e a existência dos botões. O facto de eles estarem dentro do Button Group coloca-os lado a lado e, por conseguinte, há aquele efeito visual. Temos depois aqui os aspectos relacionados com o sizing e, portanto, já começamos a ficar familiarizados com estas terminologias, neste caso BTN Large, BTN Medium, Small, Extra Small, e, portanto, o que acontece aqui? Button Dropdowns work with buttons of all sizes. Os botões funcionam com botões de qualquer tamanho, neste caso aqui a única diferença é de associarmos aqui à parte do botão o BTN Large, ou MD, e, portanto, se nós vamos tentar aumentar aqui o Action, ali a vermelho, e para isso nós vamos aqui no Action, BTN Danger, e colocar aqui BTN LG de Large. O que vai acontecer então na formatação, fica assim com um aspecto um bocadinho diferente, como podem verificar, e aqui dá para ver claramente que os botões funcionam de forma distinta, o Action está diferente daquele, mas se nós quisermos colocar este aqui também como Large, ele vai obviamente assumir este mesmo tamanho. Portanto, vamos fazer aqui esta experiência, temos aqui Button Danger Drop Toggle, que é para depois ficar associado ao Caret, e aparece aquela setinha virada para baixo. Vamos colocar aqui BTN LG, e por conseguinte vamos também atribuir uma formatação semelhante em termos de tamanho àquela que estava anteriormente. E portanto cá temos então o botão aqui a funcionar com este aspecto visual. De uma forma geral é isto que há a dizer sobre aqui os botões. Depois temos aqui o Drop Up Variation, bastará aqui no Button Group colocar Drop Up, ok? E portanto se eu colocar aqui no Button Group Drop Up, vamos aqui refrescar, ok, não era este que eu queria refrescar, é este daqui. O que vai acontecer é que o Caret é virado para cima, mas aqui quando clicarmos o menu vai aparecer em cima, nós aqui não conseguimos ver porque de facto não há conteúdo anterior a esta página, para isso teríamos que o associar aqui antes do Button Group, colocar aqui uma série de parágrafos, vamos fazê-lo aqui de forma artificial, ok, vamos agora refrescar aqui a nossa página. Portanto, ok, tudo certo, vamos aqui colocar um NBP, ok, vamos colocar aqui um pontinho só para colocarmos aqui matéria no nosso website de forma artificial, cá estão os pontinhos, reparem então temos este aqui a baixar, este aqui a subir, e portanto não há nada de extraordinário aqui. Este vídeo serve fundamentalmente para mostrar que a conjugação dos diferentes elementos dentro do Bootstrap poderão permitir então a criação de aspectos visuais semelhantes a este.